Salve, salve, galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, você que conhece o canal História é Vida, também me conhece aí, né, nos trabalhos que eu faço com os cursinhos pré-vestibulares, especificamente no cursinho da AC Plus, para a Associação dos Estudantes e Pesquisadores da USP, é isso mesmo. E nós vamos então discutir, pessoal, aqui algumas aulas de simulados Enem, isso mesmo, você que vai prestar a prova do vestibular e vai prestar também o Enem, vou fazer outras resoluções de prova. Vocês sempre me pedem, professor, faz resolução de provas. Eu estou fazendo aí algumas provas, já está aqui nas nossas playlists, resoluções de prova. Mas esse aqui vai ser especificamente nestas resoluções, vamos chamar isso aqui de simulados Enem, para a gente ir treinando aí história e filosofia. Você sabe que o canal História é Vida tem aulas de história e de filosofia, dá para acompanhar a playlist completa de história, filosofando também na história. Então, aulas de história e filosofia, logo menos será aulas de sociologia, para a gente completar as humanidades. Então, pessoal, você que vai estudar para o Enem vai acontecer em dezembro, aqui em 2025, dia 9 e 16 de novembro. Então é sempre importante fazer questões, resolver questões e aí conseguindo maturar esse entendimento de como fazer questões de filosofia e de história e de humanidades como um todo. Vou trazer para vocês aqui nessa primeira resolução, nessa chamado simulado Enem, questões de antiguidade e de idade média em história e filosofia antiga e filosofia medieval. Com os nossos próximos simulados, nós falaremos aí de outros períodos da história, mas a ideia é fazer algumas resoluções de simulados Enem até aí a data do Enem em 9 e 16 de novembro, e também vou fazer outras resoluções de outros Enem, já tem playlists aqui, já tem resoluções aqui. Então, pessoal, vem comigo, vamos lá, vou compartilhar com vocês e bora, né, fazer esta resolução, esse simulado. Vou deixar na descrição também, pessoal, o link para vocês baixarem estas questões e, obviamente, clica aí, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, dê o seu like, né? Não esqueça disso aí, que isso aí é bastante importante. Vamos nessa, ó. Vou aqui compartilhar com vocês uma tela para a gente, né, fazer junto aí as questões, tá? Se vocês conseguirem baixar aí ou não, mas acompanhe, né, para vocês terem esta resolução, certo? Então, olha só, a tela já está aí compartilhada para vocês. E aí, vamos dar uma olhadinha. Vou abrir aqui um marcador de texto que eu gosto muito, certo? É PDF básico, tá? Então, são algumas questões, né, que eu preparei para a gente fazer esse simulado Enem, lá da CEPUSP, ó. Tô aqui, professor Zavo Lima. E vamos nessa, pessoal, tá? Você que está no YouTube, você que está acompanhando, né? É sempre bom treinar com exercícios. Vamos nessa, ó. Então, vamos pensar em antiguidade, vamos pensar também em Idade Média, tanto na filosofia quanto na história. Então, você tem aqui, pessoal, clássica questão Enem. Né? Tem texto, mas é muito importante vocês lerem o enunciado para poder resolver estas questões aí. Então, vamos nessa, ó. Naquele contexto, que é daqui do texto, né? Ó, então vou marcar aqui, ó, naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no inserto. Então tem um sistema de governo, pessoal, mencionado nesse texto. O sistema de governo, vamos ver qual é, tá? Então, ó, na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos, certo? Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, mesmo tendo em conta a forma democrática, olha aqui, ó, democrática, vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século 5 a 4 a.C. Pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Então ele deu aqui para a gente, né, o que é o sistema grego, né, de democracia, e a pergunta é, naquele contexto, o contexto da Grécia Antiga, ele quer que você caracterize, pense o sistema de governo que foi citado, que no caso é a democracia grega. Então a alternativa A diz, ó, competição para a escolha de representantes. Tá? Então o sistema grego não era competitivo na escolha de representantes, até porque o sistema grego nem era representativo, ele era direto. Então essa alternativa aqui está errada. Eu eliminei essa alternativa por quê? Conteúdo, eu conheço o assunto. Não digo eu, professor de história, tá? Eu digo você que está estudando para o Enem e conhece a democracia grega ateniense, tá?
E aí, ó, a campanha pela revitalização de oligarquias. Revitar oligarquias, pessoal, seria trazer de volta o poder das oligarquias. E nós sabemos que o sistema democrático grego pôs fim à ideia das oligarquias. Então, conteúdo de novo, eliminei a B. C, estabelecimento de mandatos temporários. Tá? Então não é questão de mandatos temporários, não existe essa ideia de mandatos temporários ali na Grécia, porque a democracia na Grécia era direta. Então a alternativa C está errada. Declínio da sociedade civil organizada. Bom, uma das questões que marca a democracia grega é justamente, pessoal, a organização desta sociedade. Então, não era desorganizada, né? Não era, não era um declínio, era justamente a organização de uma sociedade. Então, a resposta D está errada. Então, se a gente eliminou todas as alternativas, só pode ser a alternativa E, olha só, a participação no exercício do poder. Então, o que é participação? Existe o poder, que é o poder que maneja o governo. Então, esse poder é participativo, no qual participa-se aí, né, a população. Então, a resposta E está correta. Então, pessoal, o sistema de governo, Grécia é um dos principais assuntos do Enem. Beleza? Vamos à questão número 2 aqui desse nosso simulado e treino. Vai imaginando as questões, tá, pessoal? É muito importante já, desde já, além de assistir às aulas, obviamente entender o conteúdo, é também imaginar as questões. Olha só, nesse nosso simuladinho, né, eu peguei várias questões recentes do Enem, tá, de 2020 a 2024. Então, questão 2 tá aqui no nosso simulado, ó. Texto, né? Pessoal, é importante pensar que tem 3 tipos de texto. O texto elucidativo, que te coloca no assunto, contextualiza. O texto que é chamado de analítico, que você vai analisar ele, tá? Então é importante pensar nisso, tá? Se você realmente precisa desse texto. Mas é importante se atentar nisso quando você lê o enunciado. Olha o enunciado, ó. Um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se no... Ele quer um motivo, pessoal, que explica esta prática que está colocada no texto. Há uma prática contida no texto e encontra-se na alternativa. Vamos ler o texto. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começa na sala de jantar. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição. É importante essa célula cristã. E durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano. Opa, Império Romano, século II da era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigava. Então, olha só, pessoal, apoio emocional. Então, o texto está falando sobre células cristãs que estão se apoiando emocionalmente durante o século II da era cristã. Bom, existe um conteúdo aí, pessoal, de Roma antiga e um conteúdo muito conhecido que é o cristianismo em Roma. O cristianismo tem 2 momentos clássicos em Roma. Um, que é a perseguição durante o Alto Império e a aceitação durante o Baixo Império. Aqui nós estamos ambientando temporalmente o século II. E ao ambientar o século II da era cristã, nós estamos falando que o cristianismo estava sendo perseguido. Por isso que esse texto faz sentido. Esse apoio emocional que eles estão dando aqui para, né, os cristãos que estão lendo essas cartas dos correligionários. E aí, então vamos às alternativas. Qual é a prática que estava acontecendo aqui, pessoal? A diz uma regra judaica que pregava a superioridade espiritual dos cultos nas sinagogas. Pessoal, não, está falando de cristianismo, não de regra judaica. Ah, tá fora. B, moralismo da legislação, que dificultava as reuniões abertas da juventude livre. Juventude livre, essa palavra não se encaixa. E também não é moralismo de legislação, é perseguição aos cristãos mesmo. Então, B, fora. D, adesão do patriciado que subvertiu o conceito original dos valores estrangeiros. Então, pessoal, lembra de patriciado, lembrar dos patrícios romanos, que eram os mais ricos da sociedade romana. Nesse período, os patrícios não estavam aderindo ao cristianismo. Então, não procede. Alternativa C. D, decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. O que é uma doutrina dissidente? Aquela doutrina que não faz parte do momento. Então ela é dissidente, está fora, não é aquela que se agrega, que se está sendo dissidente. Nesse período, século II da era cristã, muito importante o tempo ali, o cristianismo estava sendo perseguido em Roma. Então é exatamente essa a alternativa A correta.
a alternativa D é a alternativa correta desta questão, beleza? E aí, então, pessoal, só para a gente marcar aqui a alternativa E, violência senhorial, que impunha a desestruturação forçada das famílias escravas. Não, ele não está descrevendo uma família escrava neste texto. Aqui você elimina D porque não se relaciona, ele está descrevendo uma discussão de uma célula cristã. Então, pessoal, a alternativa claramente aqui, né, por análise do texto e também de contexto, por isso que história precisa analisar texto, contexto e análise. Análise, texto e contexto. Esta é a forma de se fazer questões de história. Então aí a resposta, claramente, é a resposta D. Tá? Questão número 3, vamos lá. Vamos destacar aqui o texto. Ó. Com efeito... vamos ver se a gente precisa ler o texto, é importante isso. Ó. A pergunta está aqui, pessoal. Ó, a pergunta está aqui. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salústio, datado de 1 a.C., manteve a correspondência com o processo. O texto está se relacionando a um fato e a um processo, beleza? Do século 1 a.C., o texto de Salústio, beleza? Você poderia não saber quem era Salústio, mas você deveria saber o que é 1 a.C., Vamos ver qual localização ele nos dá no texto. Vamos ver? Aqui, ó. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, né? Introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Bom, o final aqui talvez não se relacionasse tanto, mas é importante pensar isso aqui, ó, a conjuração de Catilânia, guerra de Jugarta, Salústio, o texto de Salústio. Bom, a gente pode pensar então aí, pessoal, né, algumas informações do texto histórico. Senado Romano, República Romana, Cartago. Bom, aí a gente conclama aquela ideia, aulas de história que o professor Zavo Lima, e pessoal, a gente conclama aquela ideia de que a gente conhece o assunto. E nesse caso, é a guerra contra Cartago, chamada de Guerras Púnicas. Aula de história, tá aqui nos nossos vídeos, é um conteúdo conhecido da Roma Antiga. Vamos ver de quando que é essa questão, pessoal? Essa questão é de 2020, hein? Há 5 anos atrás. Então, isso tem a ver com o quê? A pergunta é, o texto está relacionado com o quê? A, demarcação de terras públicas? Não está se relacionando com demarcação de terras públicas. B, imposição de escravidão por dívidas? Não, a escravidão por dívidas já tinha sido abolida em Roma, né, durante o século I a.C. C, restrição da cidadania por parentesco? Cartago não tem nada a ver com isso. Então, a resposta C está errada. D, restauração de instituições ancestrais? Também não. Pessoal, essa aqui foi uma questão bem conteudista, né? Quem conseguia entender que quando se fala de Cartago na história de Roma, está falando da expansão das fronteiras extrapeninsulares. Talvez não seria logo de cara que você, o candidato, né, o aluno do ensino médio aí, geral, entenderia o que é estas fronteiras extrapeninsulares, mas estaria falando da expansão territorial romana durante a República. Seria essa a resposta. Questão bem conteudista e interessante, né, pessoal? Bacana. Beleza. Essa é a resposta. Tá? Então, uma questão de Grécia, 2 questões de Roma. Estamos falando do período da Antiguidade Clássica. Vamos ver essa questão número 4, pessoal. A questão número 4 está assim, ó. Segundo Aristóteles, está citando Aristóteles, será que é um texto de filosofia? Vamos ver aqui, ó. A pergunta é, o trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, é um outro assunto, certo, de Grécia, muito conhecido, que é quando você fala de cidadania. Política e cidadania na Grécia é algo muito, muito forte nas provas de história. O Enem gosta, a FUVEST também gosta. E ele citou aqui o Aristóteles, num texto famoso dele da política.
certo? Vamos destacar aqui algumas partes do texto. Galera, não tem jeito, a gente precisa treinar a leitura, porque as provas de história sempre tem muito texto, filosofia também. Então, ó, segundo Aristóteles, na cidade, com o melhor conjunto de normas, naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Bom, é um texto bem tendencioso, né, do tempo, está destacando o pensamento de Aristóteles sobre quem deveria ser cidadão na Grécia Antiga e dando bem claramente aí que para se exercer a cidadania política precisa ter um tempo livre. Esta é a interpretação do texto. Aí ele fala, né, o que é a cidadania, segundo Aristóteles, na Grécia Antiga? Diz, possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Não, é justamente o contrário. Ele está dizendo que o político tem que ser ocioso, porque é a partir do ócio que se faz política, né? Ou seja, que vai haver tempo para a discussão. Então, ela está errada. A B diz, era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Sim, é exatamente isso. A resposta correta é a B, porque no pensamento, principalmente aristotélico, platônico, né? O ato de se fazer política é um ato de pessoas específicas, não é para todo mundo. O texto deixou isso bem claro. São pessoas intelectualizadas, é um cidadão específico, beleza? Então, é disso que o texto está falando. Então, daria para ir pela interpretação, mas também daria para ir por entendimento, né, daquele texto, daquele período da Grécia Antiga. Então, a resposta é a B desta ótima questão, né? Mas vamos também fazer a eliminação das outras. Ó, a C diz, estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem. Não. Aqui você elimina A a C por conhecimento da democracia grega. Tá nas nossas aulas de história aqui, tem a aula completa sobre Grécia Antiga. Não era para todos, somente os homens nascidos na cidade, beleza? C. D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Não necessariamente, não se relaciona essa D. Aí ele diz, vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Olha, há uma leve ideia, né, pessoal, de que essa E poderia estar... não está tão errada. Mas o problema é que Aristóteles diz que isso não é para qualquer pessoa, ele diz isso claramente. Então, a resposta é a B e não a E. Mas daria ali uma ideia de que o candidato pararia na E, ficaria ali meio confuso, beleza? Vamos fazer a questão número 5, e a questão número 5 tem um enunciado, é um texto longo, né, do George Duby, certo? E ele diz assim, ó, o texto traz uma reflexão sobre o patrimônio artístico urbano medieval e o seu desenvolvimento relacionado com as... Caramba, patrimônio artístico medieval, né? Questão de 2021, né? E aí a gente já está pensando em Idade Média. Vamos pensar já em Idade Média aqui, tá, pessoal? Aulas completas de Idade Média no nosso canal, dá para assistir, falo da sociedade medieval, cultura medieval, alta Idade Média, baixa Idade Média. Pessoal, assistam as aulas para vocês treinarem. E aí, pessoal, vamos pensar aqui nesta revisão de Idade Média, né? Vamos ler o texto. Pessoal, é muito importante, é o que nós estamos fazendo nesse simulado, que eu vou fazer outros também. Nós estamos lendo, vamos ler, a gente precisa ler, é necessário a leitura, pessoal, para ir bem nas provas, principalmente no Enem. Então, diz aqui, ó, desde o século XVII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana.
eu vou tirar esse marca-texto, eu vou usar mais o desenhar, porque fica melhor. Poxa, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses, e igualmente a dos citadinos, de caráter mais jurídico. A cultura, a cultura eclesiástica, guarda esta informação aqui, pessoal. Ó, imagina que essa minha maneira de fazer, que vocês estão acompanhando aí no vídeo, pessoal, seja a maneira de você fazer também na sua prova no dia do Enem. Risque, pegue a sua caneta, pegue o seu lápis e risque a prova. Faça isso, estou te pedindo. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos, e simultaneamente enobrecendo a língua vulgar através do seu uso da religião. A espiritualidade na Idade Média. Então, pessoal, essa questão número 7, né? Eita, eu errei aqui. Eu fui para a questão número 7, sendo que era para fazer a 5 e falta 6 ainda, certo? Mas vamos continuar essa 7, já que você acompanhou aí, eu volto para 5 e a 6, tudo bem? Já que a gente leu o texto da 7, continua-se na 7, eu volto para 5 e a 6, tudo bem? Então, beleza. Ó, a questão número 7, então, pessoal, eu comecei a ler o texto, né? Desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana. A dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses, igualmente a dos citadinos, de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim, Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos, e simultaneamente enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. Então, ó, a pergunta é, o comportamento desse religioso, o São Francisco de Assis, demonstra uma preocupação com as características assumidas pela Igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo. Beleza? Então, assim, o Francisco de Assis está propondo uma nova maneira de se expandir o cristianismo. Beleza? E ele está dizendo o seguinte, né? A pergunta, é muito importante entender a pergunta do Enem, né? O comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela Igreja e com as desigualdades, né, sociais compartilhadas no seu tempo. Havia, então, pessoas que eram desigualadas nesse período do cristianismo, que não eram vistas como cristãos. É isso que o texto está falando, é isso que a pergunta está fazendo, certo? Então, pessoal, o cristianismo é um assunto muito forte do período medieval e que cai bastante nas provas do Enem, tá? Então, assim, quem era desigualado pelo cristianismo? Os senhores feudais? Não, porque os senhores feudais faziam parte da sociedade medieval e eram atestados pelo cristianismo. Movimentos heréticos. Bom, eu tenho que saber o que é heréticos, eu tenho que saber o que é heresia. Deixa eu saber aí. C. Integrantes das cruzadas. Não, os integrantes das cruzadas faziam parte do cristianismo. Corporações de ofício, aí eu tenho que saber o que é corporações de ofício, certo? E universidades medievais. Pessoal, universidades medievais, elas surgiram na Baixa Idade Média. É muito importante, a universidade faz parte da cultura medieval, tá? Principalmente na ideia da cultura eclesiástica, que vem aí da ideia da cultura da igreja. A universidade faz parte. Então, A, C e E, você eliminou porque faz parte da cultura cristã. Agora, a pergunta é, ele quer saber um movimento que não faz parte da cultura cristã e é para essas pessoas que o cristão tem que falar, tem que pregar para eles para converter eles. Corporações de ofício, pessoal, é a organização dos trabalhadores, artesãos, ferreiros da Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média. Então, não tem nada a ver, tá fora. E aí, então, ficamos com, né, a alternativa B, os movimentos heréticos. Aí sim, o que é os movimentos heréticos, pessoal? Heresia é aquela prática fora da igreja, são as pessoas que são vistas como pecadores, que praticam coisas fora da igreja. Então, é para eles que o cristianismo tem que ser falado. Bom, pessoal, essa questão era sobre Idade Média, claro, é uma questão de Idade Média, mas uma questão de cristianismo, entendimento do cristianismo na Idade Média. Então, é uma leitura boa você fazer essa questão aí, tá?
Bom, como eu errei a sequência, né, eu comecei a ler, eu li o enunciado das 5, tá aqui, certo? Ó, o texto traz uma reflexão sobre o patrimônio artístico urbano medieval e o seu desenvolvimento relacionado com as... Agora vamos ler o texto das 5, que também fala de Idade Média. Questão de 2024, hein? Do ano passado, hein? Questão do ano passado de Idade Média. Idade Média é um assunto muito forte no Enem, tá? Então, a arte urbana, a arte das catedrais, extraiu dos campos vizinhos o principal alimento de seu crescimento, e foram os esforços de inúmeros pioneiros, desmatadores, plantadores de cepos, construtores de valas e de diques, que no êxito de uma imensa expansão produtiva, levaram à sua realização. Tendo como cenário novas colheitas e jovens vinhedos, ergueram-se as torres de Laon, esculpida na pedra, a figura de bois de trabalho às coroas, certo? Bois de trabalho às coroas. Nos capitéis de todas as catedrais florescem ramos de videiras. As fachadas de Amiens e de Paris representam o ciclo das estações, por meio da imagem dos trabalhos do campo, justa celebração. Esse cultivador que afia sua foice, esse vinhadeiro que talha a capina ou faz suas mudas com trabalho, fizeram com que da terra brotasse um monumento. Da terra brotasse um monumento. Ele é o fruto do campo, ou seja, do seu trabalho. O tempo das catedrais, a arte e a sociedade. Bom, pessoal, a todo momento o texto ele nos leva a pensar a dinâmica do trabalho no campo, o trabalho braçal, está criando essa exaltação. E aí a pergunta é, o texto traz uma referência sobre o patrimônio artístico urbano medieval e o seu desenvolvimento relacionado com a. O que esse texto se relaciona, pessoal? Então, o relacionamento do texto está muito claro, qual classe ele está se relacionando. E aí, então, a diz que é com a aristocracia feudal. A aristocracia, os melhores. Quem eram os melhores na aristocracia feudal, pessoal? Os senhores feudais. Então, não é a que o texto se relaciona. A B diz ordens monásticas. Ordem monástica são ordens de monastérios, de mosteiros. Seriam as ordens religiosas, beneditinos, franciscanos. Não é isso. Né? Ele está exaltando o trabalho, né? O trabalho e o campo. E a C diz a cultura agropecuária. Exatamente. A resposta é a C. Alguns poderiam ficar confusos, mas, professor, a gente está falando de religiosos que estão ali, né, pensando a religião como um todo, certo? Eles estão exaltando o campo nesta... Pô, mas todo momento ele citou isso no texto. E aí, pessoal, a gente está falando assim, a pergunta é, o texto traz uma reflexão sobre o patrimônio artístico urbano medieval e o seu desenvolvimento relacionado com né, no caso, a cultura agropecuária, né? Citou ali boi, citou campo, tempo ciclo, tempo do trabalho, faz sentido, né? E aí, aí diz as feiras internacionais. Não tem feiras internacionais, está errada essa alternativa. Feiras são as feiras, né? O comércio. E aí diz as manufaturas regionais. Manufatura seria os artesãos, as pessoas. Então, pessoal, tem que se atentar, né? O Enem, essa questão especificamente daria para fazer ela por análise de texto, né? Analisando o texto, lendo o texto, você conseguiria chegar na resposta. Tá? Que é uma das habilidades específicas do Enem, né? Ter aí a habilidade de conseguir fazer leitura e interpretações de texto. Essa é a grande habilidade do Enem, é leitura e interpretação de texto. E tá certo, tá certo. História nos faz ler, filosofia nos faz ler, né? É essa parada. E a 6 diz, ó, a 6 tem um texto, né? Vamos ver a pergunta aqui, ó, né? Na conjuntura histórica destacada no texto, olha, lembra quando eu falei para vocês tipos de texto? Esse aqui é um texto claramente de identificação de conjuntura histórica, de tempo histórico, né? O dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição. Olha, eu vejo muito candidato se perdendo na pergunta, né? Não entendendo a pergunta. Ele está falando, ó, tem uma conjuntura histórica citada ali no texto, certo? E nessa conjuntura histórica há uma espécie de dever, né, de agir em face à situação que o texto
coloca. Há uma situação aí, e o texto coloca essa situação. Vamos ver então qual é a situação? Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, então Alta Idade Média, século VI, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública. O auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como o fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI, certo? Então, ó, ele está dizendo, pessoal, que uma crise de fome gerada ali no século VI da era cristã cria uma ideia de que isso, né, é muito mais uma relação de poder público do que de poder individual. Então, é muito claro esta frase aqui, ó, nos primeiros séculos da... Eu vou até pintar essa frase, ó, né, ó, é muito claro, ó, presta atenção. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública. Beleza? Há uma temática, ele diz aqui, ó, há uma conjuntura histórica, que é a Alta Idade Média, e ele está dizendo assim, ó, o agir em face à situação, tá? Quem está agindo em face a essa situação? O poder público, beleza? Então vamos dar uma olhada nessa lógica, ó. Se o poder público está agindo em face dessa questão, a gente tem a ideia de que ó, na nobreza, é na nobreza proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. Então era a nobreza que tinha esse dever de obrigação, certo? De ajudar, certo? Da nobreza proveniente da obrigação de proteção do campesinato. A proteção do campesinato livre, né? Então, esse campesinato livre está um pouco estranho. A nobreza protegia militarmente, mas não precisava dar alimento, né, ou ajudar em questões da fome. A B diz, da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Então, lembra que ele citou ali uma ideia de um poder público? Então, a realeza seria o rei. A nobreza, os nobres guerreiros. O rei, ele deveria ter o dever de ajudar essa população faminta mediante uma crise, porque ela está relacionada a uma caridade cristã. Bom, pensando no texto, o rei representa uma espécie de jurisdição maior. Bom, faz sentido a B, certo? Eu eliminei a A e deixa a B aí. A C diz, dos mosteiros, resultante do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas. Bom, segundo o texto, ele diz que é de uma gestão pública. Os mosteiros não são gestão pública, então elimina C. A D diz, dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários. Então, os bispados não é uma gestão pública, certo? D, das corporações, procedente do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias. Então, as corporações são as corporações de ofício. As corporações de ofício estão mais relacionadas ao artesanato e à produção deles. Isso é mais baixa Idade Média. O texto é da Alta Idade Média. Questão difícil, hein? Questão um pouquinho chatinha, tá, pessoal? Mas pela leitura do texto, a gente fica com a alternativa B, certo? Por isso que nós estamos fazendo essas revisões Enem, por isso que é importante vocês aprenderem a ler, tá? Estou lendo com vocês aqui a alternativa, a questão no caso, e aí a resposta é a resposta B. Pessoal, leitura e interpretação de texto é muito importante para a feitura da prova do Enem, beleza? Questão um pouquinho difícil essa, tá? A gente já tinha feito a questão 7, né? Então eu vou pular para 8, né? E a questão número 8 tá aqui, vamos lá, vamos destacar aqui alguns pontos do texto, ó. Questão de 2018, ó, uma história dos povos árabes. Pessoal, é muito importante, no tempo da feitura da questão, vocês observarem todas as entrelinhas, ou seja, leia
de onde é o texto, eu já bati o olho aqui, ó, Al-Tabari, uma história dos povos árabes. Povos árabes, seu cérebro vai, puta, eu estudei isso, os árabes na Idade Média, entende? Então é importante bater o olho nessas entrelinhas aí e conseguir já visualizar, né, aí as possibilidades, certo? Então, ó, vamos lá. A pergunta, sempre leia uma pergunta antes de ler o texto. É uma regra, certo? A decisão do califa Al-Mansur, 754, 755, de construir Bagdá nesse local, orientou-se pela construir Bagdá. Bagdá, capital do Iraque, né? Então, desculpa, a decisão de califa Al-Mansur de construir Bagdá neste local, construir neste local, então há uma localidade, uma geografia, orientou-se pela, vamos ver por que foi construída Bagdá naquele local. Então disse, este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates e o Tigre, e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral. Assim ele traçou e destinou as verbas para sua construção, e deitou o primeiro tijolo com a sua própria mão, dizendo, em nome de Deus, em louvor a ele, construí, e que Deus vos abençoe. Interessante, tá, pessoal? Porque eles são muçulmanos, eles são crentes em Deus, um Deus único. É importante essa frase aqui, ó. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates e o Tigre, e uma rede de canais. Então, olha só que interessante. É uma questão de Idade Média, mas é uma questão também que remete ao conhecimento de antiguidade, principalmente a antiguidade oriental. Tigre e Eufrates são os dois rios que cortam ali a região do Iraque, que fica na antiga Mesopotâmia. Aqui nós estamos falando, né, do califa Al-Mansur, a questão do comércio árabe. Olha que boa questão, né? Tem várias relações aqui de conhecimento, aulas sobre árabes, aulas sobre o Império Muçulmano Islâmico, tem aqui no canal. E aí, pessoal, eu consegui ver uma geografia, uma interdisciplinaridade muito com a geografia nessa questão. E aí a gente vai pensar o seguinte, ó, por que eles construíram Bagdá naquele local, certo? A alternativa A diz o seguinte, ó, a disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política. Então, dominação política é o Império Muçulmano, né? E aí, islâmico político, né? O califado é a instituição política, mas o Império Muçulmano. E há uma disponibilidade de rotas ali no Oriente Médio através do rio Tigre e Eufrates. Sim, exatamente, já é a resposta A. Beleza? Eu sei que sempre quando a resposta A é a certa, né, os candidatos ficam tipo assim, putz, e agora? O que eu faço? Normal, vá fazer a experiência de analisar as outras, fazendo uma espécie de eliminação. A B diz, proximidade de áreas populosas, como a afirmação da superioridade bélica. Não, não é isso. Proximidade de áreas populosas, lembrando que estão no meio de um deserto, e isso que afirma a superioridade bélica. Não, ele decidiu construir ali por causa das rotas, não é a B. Então, está errado a B. C, ele decidiu construir a cidade em Bagdá porque pela submissão à hierarquia e à lei islâmica, como controle do poder real. Está claro que a geografia que foi a intenção dele construir essa cidade, então não é a C. D, fuga da Península Arábica como afastamento dos conflitos sucessórios. Conflitos sucessórios, conflito por brigas de sucessão política. Não é isso. Pessoal, tá vendo como a A está muito certa, as outras estão todas erradas. E, ocupação de região fronteiriça como contenção do avanço mongol. Mano, não. O Império Mongol tá lá na Baixa Idade Média, tá errado. B. Bom, galera, questão mais de interpretação geográfica, né? Entendimento do texto, deu para levar, mas é uma questão de mundo árabe, né? Mundo árabe islâmicos, Império Muçulmano. Boa questão, sim. Ficou legal sim, né? Questão número 9, né? 9.
Nossa, professor, mas é cansativo. Todas as provas do Enem tem muitos textos? Sim, tem muitos textos, sim. Tem que, tem que se ligar nisso aí, né? Então vamos lá, ó. Questão 9, né? A gente tem aqui uma pergunta, vamos ver, ó. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, Origens do Pensamento Grego. Cara, esse autor é muito legal, eu li ele na faculdade, pessoal. Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Olha, é interessante, tá? Essa questão, ela é uma questão já de filosofia antiga, né? Então a gente parou aqui na questão 8 em história, vamos para a questão número 9 já de filosofia. Mas também tem um contexto histórico também, tá? Então vamos ver as origens do pensamento grego aqui. O advento da polis, nascimento da filosofia, entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça. Em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega, assim recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo, a razão intemporal. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea, certo? Então o texto está dizendo, pessoal, que essa escola jônica, certo? Que cria uma ideia de uma razão que não é atemporal, não é uma razão para sempre, ela é intemporal, ela está num tempo específico. Então, os vínculos entre os fenômenos indicados, nascimento da filosofia, do pensamento, da racionalidade, no tempo histórico da Grécia Antiga, certo? Cria uma categoria de pensadores. Difícil, hein? Questão bem encardido, certo? Achei uma questão um pouco difícil. Vamos ver. Que pensadores que se relacionam com essa ideia de que a racionalidade dá um atributo do pensar e que essa razão que nasceu ali não é a razão experimental das ciências contemporâneas, certo? É uma razão intemporal, ou seja, está num tempo específico, não é atemporal, que está em todo o tempo, certo? E encarna na jovem ciência dos jônios. Vamos ver as alternativas? Isso é obra dos epicuristas. Epicuro, pessoal, é um filósofo helenista. Ele está depois do período clássico. Então, os epicuristas, eles não estão atrás dessa ideia de uma razão, certo, que seja usada por algum motivo específico, certo? Caraca, questão difícil, hein? B. Os estoicos, dedicados à superação dos infortúnios. De novo, tanto epicuristas como estoicos são vistos como os filósofos helenistas. E ele deu um tempo histórico aqui nessa questão, pessoal. O tempo histórico que ele deu é o advento da polis. E o advento da polis é o nascimento da polis. Olha como é importante. E o nascimento da filosofia. Então, essa questão tem que estar. Esses pensadores que ele está querendo que você identifique na questão tem que ser ou pré-socrático, que é o nascimento da filosofia, ou filósofo dentro do período do contexto clássico, que é o nascimento da cidade, da polis. Então não pode ser os helenistas, como epicuristas e estoicos. Questão difícil, hein? A D diz os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica. Os sofistas eram aqueles inimigos do Sócrates, né? Na aula de filosofia, tem aula completa aqui, né, de pré-socráticos e também aula de Sócrates. Primeira aula de filosofia é pré-socráticos e a segunda aula de filosofia é justamente o Sócrates, certo? Então, pessoal, os chamados filósofos sofistas, eles eram filósofos também, eram pensadores, tá, pessoal? Eles relativizavam a verdade. Então, olha que interessante essa ideia que ele diz aqui, ó. É uma razão
intemporal, ou seja, não é atemporal, não é uma verdade, não é uma razão que vai buscar uma verdade absoluta. É uma razão que está ali, né? E que veio encarnar-se no tempo, é daquele momento, tá? A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão. Opa, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Beleza, um tipo de racionalidade. Os sofistas eram pensadores também. Deixa ser aí. D. Os peripatéticos. Quem são os peripatéticos? Os peripatéticos eram aqueles caras que seguiam Aristóteles, empenhados na dinâmica do ensino. Peripatéticos, pessoal, eram filósofos que eram seguidores de Aristóteles. Que questão difícil, hein? E aí, então, nesse caso, eles seguem a razão absoluta, uma razão atemporal, uma razão científica. Ele diz que não é uma razão científica. Então, não pode ser a D. Conseguimos eliminar a E e a B e a D. E aí, os poetas rapisodos, certo? Responsáveis pela narrativa do mito. Não, aí esses poetas que contavam o mito, pessoal, não são vistos nem considerados filósofos, né? São pensadores, mas não eram, eles não estão atrás de uma razão. Então, aí, tá errada. Então, só pode ser a alternativa C, os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. O que era a retórica? A retórica era muito usada para a galera aprender a falar e fazer as disputas políticas na polis. No advento da polis, a verdade pode ser relativa. Então, essa razão, ela é intemporal. É uma razão encarnada no tempo. E o Sócrates, que era o grande o grande filósofo que contrapunha os sofistas, ele não estava atrás de uma razão intemporal, uma razão do tempo, ele estava atrás de uma razão atemporal, uma verdade. Cara, suama, hein, para responder essa questão, olha só, né? Enem de 2022, às vezes tem umas questões difíceis. Essa aqui seria aquela questão de nível difícil. Quem acertasse ela teria uma pontuação melhor lá no Enem, tá? Que questão complicadinha, mas uma boa questão de filosofia. Tá, teria que entender os pré-socráticos, os socráticos, e entendendo, e aí ir pela eliminação. Opa! Tá vendo a função de treinar, pessoal? A maneira como nós chegamos na resposta dessa questão foi pela eliminação das alternativas, beleza? Vamos ver essa questão número 10, também do Enem de 2022, e vamos dar uma olhadinha aqui. A pergunta é, o inserto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia, promover a, certo? Sêneca. Bom, pessoal, se eu sei quem é, né, o Sêneca, a gente consegue, então, colocar ele num espaço-tempo, né? Um filósofo latino, né, no período romano, e aí a gente pode entender ele num período da filosofia, certo? E aí, então, vamos ver, mas né, talvez a gente não saiba quem é o Sêneca, mas vamos ver se a leitura nos ajuda. Ó, entretanto, nosso amigo Baço tem o ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Estar alegre diante da morte, forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Certo? Então, entretanto, então assim, ó, ficar alegre diante, né, aquilo que te vai não ter medo. Na verdade, ele está dizendo, não tenha medo da morte. Qual os filósofos, pessoal, que falava que você não poderia, que você não teria medo da morte, entende? Não temer a morte, certo? Que linha de filosofia falava sobre isso, né? De que temer a morte era uma espécie de você não podia, né, temer a morte, entende? E você se alegrar diante da morte, caramba, né? Quem que é isso? Ó, não se preocupar, né? Não se preocupar com aquilo que vai fazer você ficar com medo, entende? Não se preocupe com as coisas. Tá bom, não sei quem é Sêneca. Se você sabe quem é Sêneca, já daria a resposta, né? No caso aqui, especificamente, seria um filósofo estoico, seria um estoicismo. Mas vamos ver, pessoal, esse inserto refere-se à carta de Sêneca, na qual apresenta um bem fundamental da filosofia, promover a valorização das disputas dialógicas.
Dialogia são duas ideias lógicas, duas ideias racionais. Ele não está falando de valorizar disputa. Ele está falando o seguinte, ó, seja forte, contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Ou seja, enfrente o medo, segue sua vida, vai lá, pense positivo e segue adiante. Ele está dando uma espécie de moral do bem viver, não falando de valorização de disputa dialógica. A B diz rejeição das convenções sociais. Temos um filósofo específico que rejeita as convenções sociais, pessoal, e não é, né, o Sêneca. Ele é muito conhecido da filosofia helenística. Esse filósofo é justamente aí, né, o Diógenes. Então, o Diógenes é um cínico, certo? Inspiração de natureza religiosa. Não, ele está falando de uma moralidade da vida, mas não inspirada em natureza religiosa. A D diz exaltação do sofrimento. Poxa vida, exaltação do sofrimento poderia gerar uma espécie de dúvida, certo? Mas exalta o sofrimento. Quem exalta o sofrimento, hein, pessoal? Você tem que sofrer, a vida é um sofrimento. Tá mais lá pro Schopenhauer, né? Bom, não é a D. E aí, então, a gente fica com a E, a moderação das paixões. Então, Sêneca, pessoal, é um filósofo estoico, e o estoicismo fala sobre isso, sobre conter as suas paixões, não ter medo, né, do futuro, né, acreditar no seu presente. Esta é a figura do estoico, tá? Questão número 11, Sócrates. Quem não sabe... Opa, antes de fazer a 11, vamos ver a... Olha, é um texto, a 11 é um texto de Platão, certo? Mênon, famoso texto de Mênon, do Platão, e ele diz assim, a atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização do a, certo? Há uma atitude apresentada na interlocução do filósofo. O filósofo está fazendo uma interlocução, né, com um outro personagem, que é o Mênon. E é o Platão que está dizendo isso. Beleza? Vamos ver. Sócrates está dizendo, quem não sabe o que é uma coisa é como poderia saber de que tipo coisa ela é. Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon? Esse alguém sabe se ele é belo, se é rico e ainda, né, se é nobre. Parece-te ser isso possível? Assim Mênon, que coisa afirma ser a virtude, certo? Então, assim, pessoal, você está vendo claramente aqui que está tendo um diálogo, certo? E nesse diálogo, né, a gente está colocando aí o Sócrates falado por Platão. O Sócrates está falando, certo? E nessa lógica, ele fala para um interlocutor, certo? E ao falar para esse interlocutor, ele diz ali, né, olha, né, o que você pode pensar sobre tal coisa, né? Então, é um personagem, certo? Um personagem que aí, então, a gente está tendo um diálogo. Quando você fala em diálogo, né, quando você pensa em diálogo, a gente claramente consegue pensar que o Platão ele está colocando aqui, né, o Sócrates como uma espécie de interlocutor de um diálogo. Então, beleza. Qual o método, qual é a atitude esperada do filósofo nisso? Escrita epistolar, uma epístola, uma espécie de regra falada, escrita? Não. Um método dialético. Dialético, eu preciso de dois lados, eu preciso de um diálogo, e a partir desse diálogo se aprende. Então, a gente pode pensar, pessoal, que neste caso específico aqui, né, a dialética socrática seria essa ideia, e isso cabe bem para esta pergunta. Que daria para ir direto, né? Quem conhece quem é Sócrates, quem conhece que Platão falou sobre Sócrates, daria para acertar essa questão. Linguagem trágica. Nossa, pessoal, eu não vejo uma linguagem trágica
nesse texto aqui, né? Uma linguagem trágica, não cabe. Explicação fiscalista. Nossa, fiscalizando, tipo assim, tá te explicando, fiscalizando. Quero saber o que você está sabendo aí, quero saber o que você está fazendo. Né? Olha o que o Sócrates fala. Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisa afirma ser a virtude? Ele está perguntando para o personagem, o que você acha que é a virtude? Então, não tá fiscalizando. Ele está fazendo um diálogo, né? E aí diz suspensão judicativa. Judicativa, né? Uma suspensão de algo que possa se relacionar como algo judicativa, certo? Ou seja, algo que se relaciona com o direito, né, com uma espécie de justificativa, uma suspensão da justificativa, não se relaciona. Então, podemos então pensar, pessoal, que para chegar nessa resposta, você poderia realmente ter pensado ali pelo método dialético do Sócrates, certo? Questão número 12, tá? Temos aqui um texto de Aristóteles, política novamente, a política de Aristóteles. Na outra questão, nós tínhamos feito a política de Aristóteles mais para a história. Agora vamos ver a política de Aristóteles mais relacionado à filosofia, análise do texto, talvez, do Aristóteles ali, tá? Mas leia a pergunta, né? No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais: a discussão sobre a vida em comunidade, a saber. Então, a discussão sobre a vida em comunidade, a saber. Então, ó, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. A toda a comunidade se forma como vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa ao mais importante de todos os bens. Há uma repetição aqui, né? Se tornou um texto até meio cansativo aqui, de uma ideia de bem. A gente entende lá, né, uma ideia, né? Quando Aristóteles insiste nessa ideia de bem, pessoal, lembra do sumo bem, aquele bem maior, né? O bem maior. Olha, eu acho que essa questão ela é aquela assim, né? Se você soubesse quem é Aristóteles e do que ele está falando aqui, daria para ir diretamente na primeira resposta, a resposta que é a certa, é justamente a resposta A, né? Aqui, ó, ética e política, certo? Ele está falando de ética ao mesmo tempo de política, pois conduzem à eudaimonia. Aí talvez o candidato desapercebido foi assim, professor, mas isso é muito específico. Olha, né, na nossa aula de Aristóteles, aqui no canal inteiramente, a gente falou sobre a ética aristotélica, onde a ética é justamente a eudaimonia, ou seja, a busca do sumo bem, o bem maior, a felicidade aristotélica, ou seja, servir o bem comum da sociedade, da cidade. É uma questão conteúdo, é uma questão aqui de conteúdo. E aí a gente vai na B, retórica e linguagem. Não é retórica e linguagem. B, metafísica e ontologia. Metafísica, o estudo das estruturas do conhecimento, das teorias. Ontologia, o estudo do ser, um debate ontológico, ser. Não é isso não. D, democracia e sociedade. Não. Geração e corrupção. Não. Né? Essa aqui é aquela questão técnica, né, pessoal? Aquela questão conteúdo, você sabe, pá, já é a resposta. Tá? Questão 13, questão Epicuro. Ó, já li aqui, já bati o olho e vi. Por isso que é bom, pessoal, você saber os nomes dos caras, mano, porque você já vai Epicuro, pessoal, é epicurismo, né? O epicurismo, ele tinha como lógica a ideia, obviamente, daquilo de segurar os vícios, viver sobre a ideia de conter as vontades, os vícios, para você, então, conseguir, então, não se viciar nas coisas, ao mesmo tempo, ou seja, praticar uma maneira de achar um meio. A temperança, então, já é a resposta C, né? Eu olhei aqui, bati o olho nas... Essa aqui é uma questão curta, né? O Enem às vezes faz questões curtas. Olha a frase do Epicuro. A quem não basta pouco, nada basta. Então, saber viver com pouco, certo? Então,
remanescente do período helenístico, ele já identificou para vocês que o Epicuro é do período helenístico, né? A máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Qual é a virtude do ser humano que consegue viver com pouco, certo? A esperança? Não. A justiça? Não. A temperança, marcada pelo domínio da vontade. Então, se você domina a vontade, você é uma pessoa que tem temperança, você sabe dosar os vícios, entende? Esse é o epicurismo. Vença seus vícios, certo? Viva uma vida virtuosa. Coragem? Não. Prudência? Também não. Resposta: temperança. Aqui, pessoal, de novo, é aquela questão conteúdo, sabe o assunto, vai direto na resposta. E para a gente fechar esse simulado Enem, né, a gente faz a última questão, a questão 14. Então, nessas questões de filosofia da 9 a 13, nós falamos de filosofia antiga. Passamos pelos pré-socráticos, passamos também ali pelos Sócrates e passamos pelo os chamados clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, teve 3 questões, uma de cada uma, e, obviamente, passamos pelos helenistas. E agora a última questão, pessoal, ele diz aqui, ó, Tomás de Aquino, Suma Teológica. Tomás de Aquino é um importante filósofo da Idade Média, santo da Igreja Católica. Tomás de Aquino, pessoal, importantíssimo filósofo medieval, certo? Então, uma filosofia medieval, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A pergunta é: o texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizado por: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que exige no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Então, Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, quer provar a existência de Deus. E aí, né, a pergunta é, né, esta obra realizada por Tomás de Aquino, teórica, caracterizada por... Aí você vai achar uma alternativa que se encaixa isso. Há uma interpretação, ou seja, mas também ao conhecimento. O que você tem que lembrar de conhecimento? Tem aula completa aqui no canal sobre Tomás de Aquino, de que ele tenta acomodar a fé e a razão no mesmo patamar. E aí a diz: reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, certo? Heréticos, apareceu de novo a palavra herético aqui no nosso simulado, né? Heresia seria aquelas pessoas que não são cristãos e que praticam coisas fora do cristianismo. Então ele quer reafirmar uma retidão, uma regra religiosa forte. Não, não é isso que ele está querendo fazer. B, sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Perfeito. Ele perguntou, pessoal, o mais clássico de São Tomás de Aquino. Ele perguntou ali a máxima do pensamento tomista, ou seja, aliar a fé e a razão para explicar a existência de Deus. É exatamente essa a resposta. A C diz: explicar as virtudes teologais, teologias, né, pela demonstração. Não, ele não está fazendo experimento, ele está falando de uma teoria, né, do pensamento. É racional isso. C, não se aplica. D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Não, ele não está flexibilizando nada, ele está usando uma racionalidade para explicar a existência de Deus. E justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Pragmaticamente, certo? Ele quer justificar pragmaticamente, pessoal? Acho que não, né? Não é pragmática, não é isso. Né? Porque se a gente pensar, o que é o pragmata, né? Pragmatismo, pessoal, é aquela ideia, né, de que é uma filosofia que nasceu no século XIX, né? Que tem a ideia de a utilidade, as consequências das coisas na vida real, que entende o cotidiano, né? Não é isso, não é isso. Então a resposta aí não se aplica e a resposta B é a correta. Então, galera, né, fizemos aqui, né, um ótimo simulado, né, revisamos conteúdos que são
relacionados à Idade Média, também à Idade Antiga, tanto na história quanto na filosofia. Tá? Espero que vocês tenham gostado desta análise da prova. Né? Não, assim, foram várias provas do Enem, num simulado montado. Vamos fazer também sobre Idade Moderna, tá? Tanto na filosofia quanto na história. Vamos seguir nessa sequência, tá? Também faremos de idade contemporânea, certo? Falei esse simulado de idade contemporânea, tanto filosofia quanto na história. E também depois farei questões também de período colonial do Brasil, período imperial e período republicano, certo? Então eu vou fazer essas revisões Enem nesses grandes ciclos de períodos, tá? Para ajudar vocês a estudar para o Enem até o dia da prova, lá entre 9 e 16 de novembro. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixem, obviamente, o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estudar junto com a gente aqui no canal História Vida para as provas aí, especificamente essa é uma resolução de prova do Enem. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau. Valeu.